mês de novembro, gente, Novembro Azul, também é de prevenção e conscientização sobre diabetes. A doença já atinge mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo e causa mais de 5 milhões de mortes por ano, e isso por causa da falta de informação. Tem gente que não sabe que tem a doença. E a partir de hoje, a gente vai falar também desse assunto. Eu recebo agora a doutora Júlia Lapastina. Tudo bem? Tudo bem. Foco da doutora Júlia é o diabetes em crianças. Na verdade, eu sempre fico na dúvida, é o ou a diabetes? Ou é os dois, tudo bem? Os dois, tanto faz. Né? Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Crianças e adolescentes, né? Ah, crianças e adolescentes. E quando a gente fala... Que Deus me livre de chamar um adolescente de criança, eles ficam ofendidíssimos, então... É verdade, eu tenho em casa. Então, você sabe. Doutora, quando a gente fala, né, dessa doença na criança, a criança já nasce ou ela pode surgir depois? Geralmente surge depois, né, até os 10 anos de idade. Mas esse diabetes, que é mais comum nas crianças, ele tem um nome que chama diabetes tipo 1. Né? Então, eles são classificados em diabetes tipo 1, que é o diabetes que antigamente até se chamava de diabetes juvenil. Hoje em dia, como já existem vários relatos e casos de adultos que desenvolvem a doença, optou-se por a mudança do nome. Então, hoje em dia, diabetes tipo 1, então, geralmente... o tipo 1 é só em criança e adolescente? Ele pode começar em pessoas em qualquer idade, você pode ter um diagnóstico com 40, com 50 anos, mas o mais frequente, o mais comum é que seja diagnosticado na infância e adolescência. Sim, e qual que é a característica do diabetes então, tipo 1? Os principais sintomas, e é aí que a gente trabalha, são o excesso de sede, então uma sede muito intensa, a criança toma água, parece que nunca é o suficiente, urina em excesso. Então, muitas vezes, crianças que já não faziam xixi na cama e voltam a fazer xixi na cama, ou perder a urina ao longo do dia, sede intensa, urina em excesso, perda de peso, emagrecimento. Muitas vezes a criança até está comendo a mais do que era o hábito dela, mas ela começa a emagrecer a olhos vistos, assim, perdas de 4, 5 quilos em um mês, uma perda de peso intensa. Uma dúvida que eu acredito que seja de todas as mães. Tem relação com o doce? Porque por muito tempo a gente ficou assim, nossa, não come muito doce por causa do diabetes. Exatamente. Como é isso? Isso é um mito e eu gosto muito de falar isso sempre que eu tenho oportunidade. Então, nenhuma criança se tornou diabética do tipo 1 porque comeu muito doce. E não foi nada que essa família fez. Isso é um erro que aconteceu lá na genética, na formação, que gerou uma predisposição e precisou de algum outro gatilho que ainda não está bem esclarecido pela ciência para que essa doença se desenvolvesse. Então, não tem uma relação direta com a alimentação. Então, você pode ter crianças com alimentação extremamente saudáveis, com peso normal e que vão desenvolver o diabetes do tipo 1. A confusão se dá pela diferença do diabetes do tipo 2, que é mais comum em adultos, e que este sim tem muita relação não só com o açúcar, mas com excesso de peso, sedentarismo de uma maneira geral. Mas depois que a criança já tem o diabetes tipo 1, aí tem que controlar o doce ou ainda não tem relação mesmo? Então, assim, ela tem que ter uma alimentação saudável como um todo. E o doce não está incluído, né? Exatamente. Então, ela até pode, em quantidades moderadas, né? Isso tudo vai ser dependendo do plano alimentar que ela tiver pelo seu nutricionista e pelo seu médico. Mas hoje em dia a gente costuma dizer que não existe alimento proibido no diabetes. Tudo é possível desde que você tenha orientação adequada de os horários, as quantidades que você vai consumir. Hoje eu comentei com uma amiga que a gente ia conversar sobre esse assunto aqui no programa e ela disse que a filha de uma outra amiga teve diabetes emocional. Os pais se separaram, a criança sofreu muito e a doença apareceu. Isso acontece? Isso também é uma coisa que não é completamente definida pela ciência, mas como eu falei anteriormente, você precisa ter uma predisposição genética, então você precisa ter nascido o gatilho, com defeitinho, e o aspecto traumas emocionais podem ser um dos gatilhos. Então, existem vários outros gatilhos em estudo, doenças por alguns tipos de vírus, e o fator emocional, alguns estudos apontam que ele poderia sim ter um envolvimento. Mas não é uma coisa totalmente esclarecida. Comprovada. Isso. Tem participação do nosso público, pode colocar pra gente? É o recadinho da Poliana. Meu esposo tem diabetes há 10 anos e toma insulina Lantus
E a pidra. E a pidra. E quero saber se esses medicamentos podem causar enxaquecas ou algum problema neurológico. Quando ele toma, ele fica com muita dor de cabeça. Então, assim, né, Flávia, por exemplo, o caso do esposo da Poliana, provavelmente ele tem diabetes do tipo 1. A gente viu na foto que ele aparentemente é jovem e já tem o diagnóstico há 10 anos. Então, provavelmente ele teve aí no início da vida adulta, né? Então, em relação à enxaqueca, provavelmente não é a insulina que está causando enxaqueca, mas talvez o descontrole da glicemia. Então, se ele fizer muitas oscilações, uma hora o açúcar no sangue está lá em cima, depois baixa demais. Se ele tiver uma irregularidade nessas glicemias, isso com certeza pode desencadear crises de enxaqueca. E, de outra forma, a alimentação também como um todo. Então, tem vários outros fatores. Mas o ideal seria ela conversar com o médico ou fazer um acompanhamento conjunto com um neurologista para ver se é o caso de usar alguma medicação de prevenção das crises de enxaqueca. Não tem uma relação direta com a insulina, como foi a dúvida dela. E voltando a falar das crianças, né? O que a gente, como mãe, que tem um filho que ainda não tem a doença, o que a gente pode fazer? Por exemplo, o meu menino, eu fiz o exame e estava ali, assim, no limitezinho, já me deu 3 tipos de desespero. O que a gente pode fazer? Aí que está, a gente não pode fazer nada. Então, não tem como evitar, não tem como prevenir. O que todos nós podemos fazer é ter uma vida saudável, mas não existe prevenção. Então, ao contrário do diabetes dos adultos, onde um estilo de vida saudável pode te ajudar a prevenir, e na maioria das vezes isso vai ter sucesso, vai dar tudo certo, o diabetes tipo 1 não. Então, não há nada que a família possa fazer. Eu tenho tanto medo, né? Tenho casos na família, o que eu faço para o meu filho não ter diabetes? Nada, não tem o que ser feito. Antes da gente... Desculpa. Não, pode falar. O que a gente tem que fazer é alertar em relação aos sintomas que eu falei, da sede intensa, da urina intensa, para se aparecer sintomas, a gente diagnosticar num momento precoce e a gente vai ter menos risco nesse início. Já conseguir deixar controlada, né? A gente já consegue entrar com medicação e tal. Doutora, vocês têm uma rede que vocês atendem pacientes de graça, né? Criança, adolescente, para mamãe, papai, para dar orientação. Fala um pouquinho mais pra gente. Na verdade, a gente não faz atendimento, né? Nós somos um grupo de profissionais voluntários que a gente trabalha a parte de educação e diabetes. Então a gente... São encontros. Exatamente. A gente faz encontros a cada 45 dias, 2 meses. E nesses encontros a gente geralmente escolhe um tema onde a gente vai fazer uma palestra educativa. São momentos onde a gente promove a integração entre as famílias. Então muitas vezes você está lá isolado, achando que só você passa por aquele sentimento e chegando lá no nosso grupo você encontra e conhece outras pessoas. Trocam dicas, trocam informações, esse convívio é muito rico, principalmente para as crianças, onde elas se sentem pertencentes a um grupo e não em todos os lugares que elas vão, geralmente elas são diferentes, assim, e ali elas são iguais a todos, né? Mas nós não fazemos atendimento, esse grupo é aberto a toda a comunidade, não é um grupo para os nossos pacientes. Então, eu tenho minha clínica, eu tenho os meus pacientes, mas se quiser vir pacientes que são acompanhados em qualquer outro lugar, a gente tem pacientes de fora da cidade... Rede social ou um telefone, porque a gente não tem mais tempo. @Rede Dedicar, e lá tem todas as informações do nosso evento agora, do dia 14, que vai ser uma grande festa, para falar um pouco sobre Novembro Azul do Diabetes. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade.